Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Andressa, sou uma das professoras tutoras do PIAP, juntamente com o professor Arthur e o professor Cláudio. Nós desenvolvemos as disciplinas de artigo científico e TCC junto às turmas do PIAP e somos orientados pelo professor Daniel da Silva, da Linguística da UFSC, certo? Então, hoje eu vou falar para você sobre os argumentos e vozes nos gêneros acadêmicos. Os gêneros acadêmicos são aqueles que circulam dentro do âmbito da academia, né? Dentro da graduação, do mestrado, doutorado, especialização. E provavelmente vocês vão passar um pouco mais por uns ou por outros no desenvolvimento do curso acadêmico de vocês, por fazer artigo científico, resumos, resenhas, memoriais descritivos, relatórios, TCC para acabar a graduação, dissertação para acabar o mestrado, uma tese para acabar um doutorado, certo? E para todos esses tipos de textos acadêmicos, deve aparecer vozes aí, que são a voz do autor e as vozes de outros autores, de outros estudos a respeito daquele tema que você está desenvolvendo na academia, certo? A gente vai relembrar, descrevendo rapidamente, alguns gêneros textuais acadêmicos, começando com a monografia. A monografia, ela também é chamada de TCC, certo? E a gente faz o TCC ou uma monografia para finalizar o curso de graduação, para você ter o seu diploma lá de médico, de nutricionista, de fisioterapeuta, de jornalista, de cientista social, você precisa desenvolver esse texto no âmbito da academia, certo? Ele é um texto um pouco mais longo, mas muito importante para a finalização de um ciclo acadêmico, certo? Em contextos de especialização, também é requisitada uma monografia, certo? Inclusive para a certificação de um curso, por exemplo, na modalidade à distância, na modalidade presencial, enfim. A instituição a que o aluno é vinculado vai determinar para o âmbito de uma monografia o número máximo e mínimo de páginas, a margem, o tipo de letras, ilustrações, o anexo, certo? É um trabalho acadêmico de nível não tão profundo, se aprofunda-se mais no âmbito de mestrado e de doutorado, certo? E, como eu já falei, ela também é conhecida como TCC, certo? Que se caracteriza pela abordagem de um tema estudado de forma mais delimitada, para que você consiga acabar esse tema, certo? As monografias, quando elas ficam prontas, elas são catalogadas e colocadas à disposição da comunidade acadêmica através da biblioteca, né? No escopo da UFSC, que é a BU, quando você acaba o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, é a BU que vai catalogar e provavelmente já vai deixar disponível para a comunidade acadêmica de forma digital hoje. O resumo é outro texto, outro gênero textual do escopo da academia, muito utilizado nos contextos pedagógicos, acadêmicos, porque com certeza a maioria dos livros que você lê, você deve fazer resumo, não esquecendo de colocar o autor, o nome do livro, o ano, as referências desse livro, para que depois você consiga citar no seu estudo dentro do artigo científico, por exemplo, todos os autores e estudos que você pegou lá para, digamos, realizar, desenvolver o seu estudo, certo? Ele é um texto mais breve, que vai versar sobre as partes mais relevantes de um livro, de um filme, de um documentário, e o conteúdo dele tem que ser apresentado de maneira bem concisa, bem coerente, para que você lembre, né, dessa referência quando for citar. A resenha é um texto ainda mais curto, geralmente a resenha é um texto que circula no âmbito cultural, por exemplo, de jornais e revistas, há revistas científicas também,
para, digamos, recomendar ou não determinada obra cultural, que pode ser a apreciação de um livro, para te recomendar ou não aquele livro dentro dos seus pares, de uma peça de teatro, de um filme e etc, certo? Há diversos cursos de graduação e de pós-graduação que possuem revistas na área que contém um espaço para a publicação de resenhas. Geralmente são publicações de resenha de livros, livros lidos na área que são ou não, digamos, relevante para pesquisas futuras. Bom, no escopo da academia, um dos gêneros que a gente mais estuda, que é inclusive um módulo, é o nosso módulo aí acadêmico, é o próprio artigo científico. E o artigo científico é um dos gêneros mais utilizados no meio acadêmico e que divulga os estudos científicos de determinada área, de várias áreas, dependendo da sua área. Vai ter revistas especializadas no âmbito da graduação e da pós-graduação sobre os mais diversos temas e que são divulgados ali os estudos inéditos ou de revisão a respeito de um determinado assunto. O artigo científico, ele tem já uma estrutura pronta que conta, por exemplo, com a introdução, com o resumo, com as palavras-chave, com o corpo principal do texto, com as conclusões, com as referências, certo? E eles podem e devem ser publicados, como eu já havia falado, em revistas da área científica, em anais, em congressos, em revistas digitais, enfim, há diversos endereços eletrônicos de divulgação científica, certo? Bom, as vozes que vão aparecer nos gêneros acadêmicos podem ser de 4 tipos, basicamente: a citação direta, a citação indireta, a paráfrase e a voz do próprio autor, certo? Na citação direta, que é o slide aí que está aparecendo, deve-se sempre indicar o nome do livro, do autor e o ano, e a indicação da página que aparece aquela citação, que você vai enfatizar a voz de um outro autor, digamos, a partir aí do que você vem estudando. Então, por exemplo, ali a gente foi no livro do Marcuse, certo? Que foi citado por Banho em 2002 na página 54. Há uma citação do que se entende por gênero, né? E ali vocês vão notar que está entre aspas. Nem sempre a citação direta precisa ficar entre aspas, aí você vai ter que verificar onde você vai publicar, se é uma revista científica, se é um anal, os anais de evento, digamos, a formatação do texto acadêmico. Tem algumas formatações que não pedem o texto entre aspas, mas sempre vão pedir para você indicar a página do livro onde você consultou aquele autor e trouxe a voz daquele autor para dentro do seu estudo. Ali, então, como citação direta, tá? Que o gênero é uma forma textual concretamente realizada, encarada como texto empírico, materializado, e aí vai desenvolvendo até chegar aos exemplos dos diversos gêneros textuais, como entrevista televisiva, e-mail, artigo científico, tirinha, piada, outdoor, e, enfim, vários gêneros acadêmicos que vocês já viram no vídeo do professor Arthur. Bom, a exemplo do que eu falei, um outro tipo de argumentação que tem que aparecer no texto acadêmico é a voz do próprio autor. Então, eu peguei aí um trechinho da introdução de um artigo científico que foi publicado de minha autoria em 2018 numa revista chamada Rascunhos Culturais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde o título do artigo era As Vozes Femininas na Literatura Brasileira, tá? Então, assim, a voz do autor, ela deve aparecer na introdução do seu texto acadêmico, no desenvolvimento do seu texto acadêmico e, sobretudo, na conclusão, porque você pode trazer outros autores, citando eles diretamente, como a citação
direta ou indiretamente na citação indireta, mas você não deve esquecer da voz do próprio autor, fazendo relações, fazendo inferências, falando como você vai organizar o texto. Vocês podem perceber aí pelo slide que nessa minha introdução tá como eu vou propor a análise, quais livros eu busquei para fazer a análise do artigo, que no caso aí estão citados os livros Antologia das Vozes Femininas, de 1959, e a outra Antologia de Vozes Femininas, de 2003, certo? E que foram textos lidos e apresentados numa disciplina X do doutorado no ano de 2016, dentro do programa de pós-graduação em literatura da UFSC, ou seja, eu apresento para o meu leitor quais são as fontes do meu estudo, do que eu vou explorar naquele artigo, como voz do autor, certo? Dentro também dos argumentos apresentados para desenvolver um gênero textual acadêmico, você tem, a gente já viu a citação direta, que você tem que marcar a página da onde você retirou aquilo que aquele autor está falando, além do nome do autor e do ano do livro. Tem também a citação indireta que você pode utilizar no desenvolvimento do seu texto, do seu resumo, do seu artigo, da sua resenha, do seu TCC, que é enfatizar algo que um autor trouxe, certo? De modo indireto, ou seja, sem copiar exatamente como estava lá no livro, que seria a citação direta. Você vai fazer, digamos, um apanhado daquilo que o autor trouxe, e aí você tem que citar o autor e o ano do livro, certo? Aí, ali está um exemplo ali, um trechinho de citação indireta. A citação indireta, ela não vai aspas e não precisa indicar a página do livro, né? Por exemplo, A Teatralidade da Linguagem, expõe Benjamin, 1984, que foi o ano que foi publicado, sobre o que o Benjamin falou sobre a teatralidade da linguagem. E aí vai, ó, para o autor, os conceitos mais gerais da linguagem devem ser reconhecidos como ideia, e aí vai, tipo, o que o autor enfatizou daquilo sem citar exatamente como está lá no livro, certo? Isso é citação indireta. Mas, ressaltando, tem que ter o autor e o ano. Por último, a gente tem também como construção de argumento e voz no gênero textual acadêmico a paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase é tu dizer com as tuas próprias palavras o que você, digamos, enfatiza de um texto ou de vários textos sobre determinado assunto. Aí, nesse trechinho, tem um exemplo de paráfrase desse mesmo artigo que eu apresentei para vocês, que vai estar nas referências bibliográficas, que vocês podem acessar online, quem tiver interesse em ler, tiver curiosidade de ver o artigo como um todo, da professora Andressa, vai ficar nas referências, e esse material que eu estou utilizando de base, eu também vou passar para o professor Arthur e para o professor Cláudio, para ficar também no âmbito das páginas do Moodle dos cursos deles. Então, é o seguinte, aí eu fiz uma paráfrase do início do desenvolvimento da bandeira feminista a partir de vários outros textos, certo? Bom, o que eu queria enfatizar com vocês, então, que as vozes e os argumentos nos gêneros textuais acadêmicos, eles aparecem, sobretudo, na forma de citação direta, citação indireta e paráfrase. A citação direta tem que vir indicado a página no livro ou no lugar ou no site que você acessou. Enfim, tem que citar bem direitinho onde estava essa citação. A indireta tem que aparecer, não precisa, obviamente, né, como é uma citação indireta, não precisa aparecer exatamente o que estava escrito lá no livro, mas a ideia principal tem que ser indicada, assim como o autor e o ano.
A paráfrase é algo que você, como autor do estudo, pode tirar das ideias de um texto ou de vários textos e colocar ali com as suas próprias palavras. E a voz do autor, que é primordial aparecer no estudo acadêmico científico, que vai enfatizar as suas inferências, as suas conclusões, se o estudo avançou, se o estudo precisa avançar mais, o que você tira de conclusão do autor A, do autor B, do autor C, e etc. Então, os argumentos e vozes são constituídos, sobretudo, pelas citações direta, indireta, paráfrase. No entanto, a voz do autor deve ser ressaltada para o andamento, para o encadeamento do texto, para que o leitor, para aquele que está lá lendo o seu artigo científico, entenda que você, como autor, fez analogias, fez comparações e chegou à conclusão a respeito de um determinado estudo científico que apresentou para essa comunidade acadêmica. Bom, eu utilizei aí como base e referência, né, o livro Língua Materna, Letramento, Variação e Ensino, do Marcos Banho. Utilizei também o Dicionário dos Gêneros Textuais, do Sérgio Roberto Costa, Hipertextos de Gêneros Textuais, do Marcuski, e também a revista Rascunhos Culturais, onde está lá aquele meu artigo que eu falei para vocês, na página 97, que vai estar aí nas referências e que eu vou passar também esse slide para vocês. Por fim, agradeço a atenção de todo mundo que ficou comigo aqui no vídeo até o final. Tá aí o meu e-mail, a minha conta do Instagram, para quem quiser me encontrar em outras, e digamos, em outros lugares além, né, desse vídeo para o PIAP, para essa disciplina. Um abração e contem comigo.